Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, e nós leremos os versos de 4 a 17. Senhor, teu povo está abrindo a tua palavra, fala conosco através dela, age em nós, por nós, continua sendo adorado, glorificado e exaltado nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Atos capítulo de número 8, a partir do verso de número 4, esse é o contexto. O contexto é que a igreja estava crescendo, se desenvolvendo, e havia a perseguição agora. Saulo, com ali muitos religiosos da época perseguindo a igreja cristã que estava se formando, e Estevão então é preso, um dos diáconos, é preso e começa a dar um testemunho vivo a respeito daquilo que Jesus, ou quem era Jesus, e aqueles homens religiosos da época não aceitando essa palavra e inflamados de ódio e, inclusive pelo inimigo, pegam Estevão, apedrejam Estevão. Saulo consente na morte, está ali, naquela situação, e por causa disso há o que a gente chama de diáspora ou dispersão. Os cristãos daquela época, eles fogem por causa de uma grande perseguição que acontece. E aí, o texto que leremos tem a ver com esse contexto que está acontecendo. E diz assim a palavra de Deus, Atos 8, a partir do verso 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe é um diácono, igual Estevão era. Existia um Filipe que era discípulo de Jesus, agora apóstolos, junto com Pedro, Tiago, João, Filipe, mas esse Filipe era um diácono igual Estevão, um dos 7 que haviam sido escolhidos. Então Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas, e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Amém. Até aqui, a palavra de Deus. Meu irmão, nós temos o tema desse ano da nossa igreja, é ser igreja bíblica, relevante, orgânica. Uma igreja bíblica é uma igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, fala que uma igreja bíblica é uma igreja que caminha na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos de Cristo, na palavra de Deus. É uma igreja bíblica. Uma igreja orgânica é uma igreja que trabalha como corpo. Somos membros diferentes um do outro, mas ainda assim conseguimos nos desenvolver e trabalhar junto como uma grande engrenagem, um corpo trabalha onde Cristo é o cabeça. Isso é uma igreja orgânica.
cada um fazendo a sua parte, trabalhando no seu ministério e fazendo com que o nome do Senhor seja conhecido, Deus seja glorificado e a expansão do reino aconteça. Essa é uma igreja orgânica. E uma igreja relevante também trabalha dentro dessa perspectiva, onde faz com que Jesus seja conhecido do lado de fora, as pessoas que ainda não o conhecem recebem o poder de Deus porque a igreja é relevante no lugar que ela está inserida. E automaticamente a gente vai vendo as coisas acontecerem, porque Deus vai agindo através do seu Espírito Santo e vai nos usando como uma ferramenta, como um instrumento para que o nome dele seja exaltado, Jesus seja conhecido, pessoas sejam salvas e o inferno seja despovoado. Essa é a intenção. Esse é o chamado que eu e você temos como igreja, de fazer Jesus conhecido. Agora, a pergunta é, será que nós temos sido uma igreja relevante? Será que eu tenho sido uma pessoa relevante no reino de Deus? E é interessante, há 1 ou 2 anos atrás, aproximadamente, tivemos uma festa aqui no nosso estacionamento, uma festa Caltrim, e muitos visitantes também chegaram, muitas pessoas, e pessoas que professavam, inclusive, uma fé diferente da nossa. E ali a gente teve a oportunidade, eram muitas pessoas, visitando, né, como hoje a gente tem muitas pessoas nos visitando hoje, né, estamos felizes por isso. Mas pessoas que professam uma fé diferente da nossa, não creem num Deus, inclusive, diferente do nosso Deus, do Deus que a gente crê que é o Deus vivo e verdadeiro. E ali a gente teve a oportunidade de estar conversando com essas pessoas, e a gente começou a ver, começou a enxergar, começou a ouvir a respeito, justamente por causa da diferença da fé, da diferença da crença, a respeito de muros que as pessoas vão construindo, e não apenas elas constroem, como nós também construímos, levantamos muros que impedem a gente de chegar até lá, chegar até o outro, ao ponto das pessoas se sentirem, né, trabalharem até, por causa da fé diferente, com hostilidade, tratarem o outro com hostilidade, achando que são inimigos, achando que são pessoas que não vale a pena a gente manter um relacionamento, a gente conversar, a gente se aproximar. E ali a gente conversando, né, eu tive a oportunidade de trabalhar, dando atenção, dando todo o carinho, tentando desconstruir esses muros para que a gente pudesse falar. E foram momentos maravilhosos, onde a gente trocou ideia, onde a gente aprendeu com eles, eles aprenderam conosco. E a gente, em pouco tempo, em 2 ou 3 horas que a gente teve ali, tivemos a oportunidade de crescer juntos, ao ponto de uma irmã que professa, uma irmã, né, a gente chama de irmã, mas uma pessoa que professa uma fé diferente da nossa, falar que assim, pastor, eu nunca tinha falado com um pastor como eu falo com o senhor. Me abraçou, oramos juntos, orei por ela, e ela assim. E tantos outros, eu tenho testemunhos aí também, né? Poderia dar vários outros testemunhos a esse respeito. Então, quantas vezes o nosso coração, meu irmão, vai fazer distinção, às vezes uma distinção falsa entre as pessoas. Quantas vezes julgamos alguém indigno de ser um servo do Deus vivo? Opa, isso é sério. Às vezes a gente vai, né? O que Deus quer é que nós sejamos ou construamos pontes para alcançar o outro, e não ergamos muros para impedir que a gente chegue até lá. E é isso que a gente quer falar hoje. A gente precisa dizer às pessoas o quanto elas são importantes, o quanto elas são relevantes para Deus, o quanto elas são valorosas no céu, o quanto elas são especiais no reino de Deus. E se a gente tiver com esses muros levantados, a gente não consegue chegar lá. A gente só consegue chegar lá se a gente criar pontes. A ideia é essa, é dizer, meu irmão, Jesus se preocupa com você, Jesus ama você. As nossas crianças fizeram uma encenação aqui maravilhosa, que elas trabalharam justamente isso, né? Falando assim, será que Jesus pode me usar? Será que Jesus pode falar? Jesus, o senhor pode ser meu amigo? Olha, aí vai falando e daqui a pouco elas estavam ali e elas se abraçaram e todas foram seguindo ao Senhor Jesus, porque nós somos importantes no céu. E cada um de nós tem essa função,
E aí podemos fazer a seguinte pergunta: será que há muros separando o meu mundo em duas partes? Será que há muros que eu tenho erguido, fazendo com que algumas pessoas fiquem de um lado e eu fique de outro lado? Agora, outra pergunta é: se eu estou desse lado, quem são as pessoas que estão do outro lado? E aí, meu irmão, às vezes a gente vai criando preconceitos, a gente vai desprezando outros por causa, como já falei, das suas crenças, né? Porque aí vem uma série de coisas, né? Existem os mais tradicionais, né? Mas, às vezes, né, uma pessoa, às vezes, chega aqui, e aqui na igreja a gente tem recebido pessoas assim, né? Toda tatuada, né? Algumas pessoas têm preconceito com isso, mas será que não são amadas por Deus? Né? Situações, tem gente que tem muito dinheiro, tem gente que tem dinheiro nenhum, e a gente vai fazendo distinção, a gente vai separando essas coisas, e aí, por que a gente está falando assim? Porque assim eram os samaritanos e os judeus. Os judeus e os samaritanos, quando a gente olha para a palavra de Deus, João capítulo de número 4, conta uma história que Jesus está lá em Samaria, ele entra, ele vai junto a um poço, uma mulher está lá tirando água do poço, Jesus está sozinho com ela, e daqui a pouco, Jesus fala assim: dá-me água, obrigado, dá-me água, e ela fala assim: olha, como o Senhor, um judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Porque os judeus e os samaritanos não se dão. Não se dão. E é interessante, meu irmão, que essas duas culturas, esses dois povos, eles se odiavam há vários séculos. 800 anos antes de Cristo, começa a haver justamente essa separação. Essa separação, esse erguer de um muro, que lá depois de Salomão, quando Salomão morre, Roboão, o seu filho, assume o trono, e porque ele era um homem mau, que não seguia a vontade de Deus, e que não pediu orientação sábia aos céus, ele acaba tendo divisão dos reinos, reino do sul, reino do norte, 10 tribos no reino do norte, 2 tribos no reino do sul, Judá e Benjamim ficam no reino do sul, e o reino do norte com as outras 10 tribos. Mas por causa disso, ali em Judá, tem Jerusalém, o templo de Jerusalém, está tudo bonitinho. Mas, quando Jeroboão, né, Roboão está lá em Judá, no reino do sul. Mas quando Jeroboão, ele monta agora esse novo reino, Samaria é a capital. Eles lá no Monte Gerizim constroem um templo. Por quê? Anualmente as pessoas tinham que ir ao templo sacrificar. Jeroboão falou: não vou deixar o meu povo das 10 tribos irem sacrificar lá no templo de Jerusalém, porque senão daqui a pouco eu perco as 10 tribos. Então montam um templo genérico, falso, lá. Eles começam, né? Aí eu já vou falar mais na época de Jesus, porque 800 anos praticamente se passam. Quando chega em 722 a.C., a Assíria invade o reino do norte. E quando invade o reino do norte, traz para ali um monte de outros povos que haviam sido conquistados pelo Império Assírio e mistura com o reino do norte. E aí coloca lá arábio, coloca lá um monte de gente de outras nacionalidades, que conforme os anos vão passando, casam-se e o pessoal se dá em casamento ali. E começa a haver uma mistura. Os judeus já não gostam dessa situação. Agora vem a mistura. Tem um templo que é um templo genérico, né? Não é o real. E quando chega na época de Jesus, eles não aceitam a palavra como os judeus lá aceitavam. E aí o que acontece? Para eles só existia o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, e Deuteronômio, ok? Os 5 primeiros livros. Mas todos os profetas já tinham profetizado. O reino do sul aceitava
toda a palavra dos profetas. O reino do norte, não, só o Pentateuco. Por causa disso, havia uma separação enorme. Eles eram completamente excluídos. Todos os israelitas ali de Jerusalém, Judéia, povo de Israel, que permanece depois, eles agora consideram os samaritanos persona non grata. Pessoas que não vale a pena, que não tem nem condição. Ao ponto, sabe de quê? Se eles precisassem ir para uma outra região que estava do outro lado de Samaria, eles não cruzavam por Samaria. Eles davam uma volta, eles andavam 2 vezes mais para chegar, mas eles se recusavam a passar pelo território de Samaria. Então, é interessante, irmão, que a gente vai olhando todas essas coisas e a gente vê que Jesus, ele não procedeu dessa maneira. Quando a gente olha, né, as regras de Jesus, o modo de Jesus era completamente diferente, ao ponto dele passar boa parte conversando lá, né, de uma tarde conversando com uma mulher samaritana, dela depois chamar muitos outros e Jesus falar com muitas pessoas dos samaritanos. Mas aí agora, depois de muito tempo, Jesus já morreu, ressuscitou, já subiu ao céu, e agora os discípulos estão com a incumbência de pregar o evangelho. E Jesus já havia falado, lá em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, Jesus fala assim: vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, que faz parte ainda de Israel, mas em Samaria, que já saiu agora de Israel, e até os confins da terra. E vocês vão pregar o evangelho, e vocês vão falar a meu respeito, e as pessoas também vão conhecer o poder de Deus que está em Cristo Jesus. Mas para que isso aconteça, os muros precisavam ser quebrados. As barreiras precisavam ser eliminadas. E é interessante, meu irmão, que quando a gente vai olhar, agora a gente chega no nosso texto, para que eu dei essa volta toda para que a gente entender esse contexto. O texto fala que esse Filipe, volta a dizer, era um diácono. Ele foi para Samaria, por causa da perseguição da igreja. Filipe era uma pessoa exilada, né? Não sei como é que fala, mas ele sai fugido de Jerusalém e ele vai pregando o evangelho e ele chega em Samaria. Certamente impelido pelo Espírito Santo, dirigido pelo próprio Cristo, ele vai para Samaria, e quando Filipe chega em Samaria, ele começa a pregar o evangelho, ele começa a falar do amor de Deus, ele começa a falar a respeito de Jesus Cristo, e a palavra dele, ela vinha seguida de sinais, prodígios, milagres, começava a trazer, traziam as pessoas que estavam endemoniadas, possuídas de um espírito mau, e quando chegavam perto de Filipe orava por elas, e essas pessoas eram libertas. As pessoas começavam a viver agora a realidade do poder de Deus, a realidade do céu, e eles começavam a ser curados também. Paralíticos, coxos começavam a ser curados, certamente vinham cegos, vinham mudos, vinham pessoas completamente enfermas, com várias necessidades, e a pregação que Filipe ia fazendo tinha autoridade do céu, e era seguida de sinais, prodígios, que o Senhor Jesus dava autoridade para ele fazer. E é interessante, irmãos, que há um grande avivamento nessa cidade, uma cidade que era completamente colocada de lado, existia um muro gigantesco para impedir que o evangelho chegasse lá. Aqueles seriam as últimas pessoas que eles pregariam o evangelho. Um judeu ortodoxo não pregaria. Mas Filipe foi impelido pelo Senhor para estar ali. E é interessante que o texto que nós lemos, ele vai seguindo, e o versículo de número 15 a 17, vai falar que quando os apóstolos lá em Jerusalém ouvem falar que Filipe estava pregando o evangelho, estava havendo um avivamento em Samaria. Samaria? Não poderia ser em outro lugar? Tinha que ser em Samaria. E quando os apóstolos começam a ouvir que está havendo um avivamento naquele lugar, eles resolvem mandar 2 apóstolos para lá. E vai ali, né? Chega ali Pedro e João, que ouvem falar o que estava acontecendo e vão para Samaria a fim de confirmar o que estava acontecendo.
Ao chegarem ali, meu irmão, eles oram para que aquele povo recebesse o Espírito Santo de Deus, porque até aquele momento eles não tinham recebido o Espírito Santo de Deus, eles haviam sido batizados apenas em nome de Jesus. Opa, abre um parênteses aí. O apóstolo Pedro, quando da ocasião do Pentecostes, da descida do Espírito Santo, ele vai e dá um testemunho, ele faz uma pregação enorme ali para aquelas pessoas, e chega no final, aqueles homens que estão ouvindo, mais de 3.000 pessoas estão ouvindo a pregação de Pedro, chegam para Pedro e falam que assim, o que nós devemos fazer, Pedro? Agora, o que a gente deve fazer? E Pedro fala que assim, arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus e imediatamente recebam o poder do Espírito Santo. Então, a partir do momento que a gente só é batizado, quando a gente entende o poder de Deus na nossa vida, a gente crê. Ah, mas o pequeno Joaquim foi batizado. Como? Ele não crê, não tem condição de crer. Não, mas o pai e a mãe vêm com a autoridade para ensiná-lo no caminho em que deve andar. E vai chegar um momento que o pequeno Joaquim vai entender, ele vai chegar na idade da razão, e ele, pela sua própria vontade, pelo seu próprio querer, pela sua necessidade, ele vai proclamar com a sua própria boca que ele confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É assim, a gente consagra os nossos filhos, eles já têm o poder do Espírito Santo, mas um dia eles vão vir aqui. O negócio é que Pedro está falando assim, vocês a partir do momento, e está falando para gente adulta, está falando para gente madura, está falando para gente que tem o seu raciocínio lógico. Ele fala que assim, se vocês se arrependerem, vocês serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vocês vão receber o poder do Espírito Santo. O detalhe é que Filipe estava cheio de autoridade de Deus. E agora ele vai lá batizando em nome de Jesus. E as pessoas não recebem o Espírito Santo, vão receber só quando Pedro e João oram por eles? Por quê? Essa é a grande pergunta. Meu irmão, sabe por quê? Porque se Filipe tivesse orado, isso é uma estratégia de Deus. Se Filipe tivesse orado, batizado, e aquelas pessoas tivessem recebido o poder do Espírito Santo de Deus, o que poderia acontecer? Poderia haver uma igreja paralela. Poderia uma igreja ser criada em Samaria, agora que fosse andar não como uma igreja uma igreja única, uma única igreja, mas uma igreja paralela, da mesma forma que existia um templo em Jerusalém e existia um templo em Samaria. Existia um tipo de adoração. A mulher samaritana fala, vocês dizem que nós adoramos aqui, os nossos pais dizem, e que vocês devem adorar lá, onde que é o lugar certo? E Jesus fala, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é lá nem cá, somos um único povo. Esse muro precisa ser quebrado. E é interessante, meu irmão, quando a gente vai olhar para essa situação, a gente vê Deus fazendo algo especial. A gente vê Deus tratando ali como se fosse uma confirmação, uma celebração, como se fosse uma comemoração da quebra de um muro, da quebra de uma barreira que existia entre os judeus e entre os samaritanos. Porque o Espírito do Senhor, quando toca na pessoa, a pessoa ela vem para fazer parte do povo de Deus. É uma geração eleita, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva, um único povo, uma única noiva. Não é para andar separado, não é para andar dividido, não é para andar com um muro erguido, mas ele vem justamente para isso. E é interessante, meu irmão, que mandam os apóstolos lá para testificar o avivamento que estava acontecendo em Samaria. Como pode um avivamento acontecer em Samaria se existe um muro, uma barreira enorme para a gente chegar lá? Como pode Deus agir com o mesmo poder que desceu sobre nós aqui, do Espírito Santo, descer sobre eles lá? E aí Pedro e João chegam naquele lugar. Sabe quem é João, meu irmão? João, há um tempo atrás, talvez 1 ou 2 anos atrás, quem sabe, eles estavam passando ali por Samaria, eles começaram a pregar, estavam com Jesus, eles começaram a falar, e os samaritanos rejeitaram Jesus. Eles rejeitaram Jesus. João
e Tiago, seu irmão, eles chegam para Jesus e falam que assim, Jesus, o Senhor não quer dar autoridade para a gente pedir lá no céu, para Deus mandar fogo nesse lugar, vamos queimar esses samaritanos, vamos descer fogo lá do céu, para arrasar eles, para matar todo mundo, eles não merecem estar aqui, eles não merecem viver a mesma realidade que a gente vive. João estava falando isso, Jesus fala que assim, vocês são irmãos Bonerdes, filhos do trovão. Jesus brinca com eles. Fala assim, eu não vim para isso, João, eu não vim para isso. Agora quem está lá, anos depois, quando tem um avivamento em Samaria, quando a palavra é pregada, quando esse muro cai, quando essa barreira é derrubada, quem está lá? João. Agora, quem é que vai orar para ele para que desça fogo? Agora, não um fogo para consumir, mas o fogo do Espírito Santo, João vai orar. E João fala que assim, vocês foram batizados em nome de quem? Em nome de Jesus. Então, ainda não receberam o Espírito Santo? Não. Meu irmão, estratégia de Deus para com a igreja de Jerusalém, porque eles precisavam ver que Deus faz uma obra na vida daqueles que são improváveis. Deus é aquele que salva, por mais que a gente tenha preconceito, a gente tenha separação, a gente não aceita, a gente nem queira. Deus é aquele que toca, e quando Deus toca, meu irmão, Ele salva, e quando Deus salva, Ele faz com que aquela pessoa faça parte do nosso povo, da nossa família, Ele faz com que a gente ande junto. Por isso João estava lá, agora batizando. Meu irmão, é tremendo, que agora não era o fogo consumidor, mas era o fogo do Espírito Santo que arde no coração. A igreja de Jerusalém agora estava entendendo, eles são os nossos irmãos. A igreja agora de Samaria estava entendendo, nós fazemos parte de uma igreja única. Uma igreja única. Uma igreja apostólica, uma igreja relevante, uma igreja bíblica, uma igreja que realmente segue ao Senhor Jesus. Então Deus ele vai fazendo isso de uma maneira tremenda para mostrar, justamente para mostrar que nós fazemos parte do mesmo povo. E aí a pergunta é, meu irmão, quem são as pessoas que estão do outro lado do muro que você construiu? Às vezes a gente levanta barreiras, e Deus quer salvar essas pessoas, Deus quer, de uma maneira sobrenatural, alcançá-las, e nós somos os agentes de Deus para que isso aconteça, nós somos as ferramentas que Deus usa para que o nome dEle seja proclamado, e para que essas pessoas improváveis também conheçam Jesus, e também tenham o seu caminho em direção ao céu, porque Jesus é o único caminho, é o caminho, né? Jesus ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega no céu a não ser por mim, ninguém vai ter a vida eterna no céu se não for por Jesus, é isso que a palavra de Deus vai falando, né? E a gente poderia continuar falando aqui muito mais, a gente vai falando, né? Logo depois daquela situação, Pedro e João chegam lá em Samaria, Filipe, outro dia eu estava pregando sobre isso, Filipe é mandado para falar com um eunuco, lembra? Lá um eunuco está no deserto, e o Espírito Santo vai impelindo Filipe, é logo o texto seguinte, vai falar sobre isso aí, né? O verso 26 em diante vai falar, Filipe e o eunuco, que um anjo do Senhor disse a Filipe, levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha deserto. Filipe se levantou e foi, havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém, estava regressando para o seu país, estava indo para a sua casa, ele morava na África, talvez ali naquela região, próximo ali do Egito, ali embaixo do Egito. A Etiópia fica mais ou menos por ali. E é interessante que Deus fala que assim, Filipe, vai lá, prega para ele. Filipe chega, ele está lendo o profeta Isaías, né? E ele fala que assim, eu não estou entendendo de quem o profeta fala, do próprio profeta, está falando de Cristo, está falando. E Filipe, a partir daquele texto, começa a anunciar Jesus Cristo para aquele eunuco. Meu irmão, a gente poderia traçar também aqui vários paralelos, né? Situações diferentes. Quer ver uma coisa? O eunuco era rico. Filipe não tinha nada. Estava fugido, era refugiado.
Não tinha nada. Filipe, o eunuco era rico, alto oficial da rainha de Candace, chefe dos tesouros. Tinha muito dinheiro. Filipe não tinha nada. A cor da pele de Filipe, certamente de Israel, era mais clara do que um africano. Poderia também ser um impedimento. Senhor, manda falar com outra pessoa. Ele poderia falar que assim, olha, a língua é diferente. Provavelmente o eunuco falava hebraico ali. Mas o Espírito Santo também poderia dar autoridade para Filipe falar na língua do outro. Mas uma língua diferente, uma nacionalidade diferente. O etíope era da Etiópia. E o Filipe era de Israel. Uma série de situações, meu irmão, que poderiam fazer com que impedisse Filipe de ser um agente de Deus, um instrumento do Senhor. Coisas que muitas vezes a gente também se pega e a gente fala que é assim, não, ele não. Ela não tem condição, eu acho que não dá. E quantas vezes a gente vê pessoas, meu irmão, que não têm condição de ser salva, de acordo com a nossa concepção, daqui a pouco de joelhos confessando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quais são as barreiras? Quais são as barreiras? Aquele eunuco chega para Filipe e fala que assim, eu estou entendendo essa palavra. É como se ele chegasse e falasse assim, o que impede? O que vai impedir eu de ter aquilo que você tem, que é o Espírito Santo? O que vai impedir eu de chegar ao céu, de caminhar nesse caminho que você está trilhando? Poderia ter um monte de coisa, né? Filipe era um homem viril, o eunuco era eunuco, era um homem que não podia ter filhos. Filipe, ele tinha, diz o texto aqui em Atos capítulo de número 21, vai falar que Filipe tinha uma grande família, ele tinha 4 filhas, era um evangelista. Mas o que impede de eu ser batizado, se tem água aí? O eunuco fala para Filipe. Era como se ele falasse assim, eu sei que eu sou completamente diferente de você, mas eu quero ter a mesma coisa que você. Eu quero ser também adotado, herdeiro. Eu quero ser justificado, eu quero ser regenerado pelo poder do Espírito de Deus, por Jesus. E Filipe fala que assim, a única coisa que Filipe fala assim, se você crê, nada impede. E o eunuco fala assim, eu creio que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Basta. Filipe batiza ele. E ele vai para sua casa alegre, fazendo parte agora do povo de Deus, selado com o Espírito Santo. Improváveis. Meu irmão, eu e você somos chamados para ser uma igreja relevante. Somos chamados para fazer parte dessa grande comissão. E assim, meu irmão, a pergunta é, eu queria que você imaginasse, imagine Deus te levando lá na sua Samaria. Qual é a sua Samaria? Imagine você falando para pessoas diferentes de você, que pensam, que sentem, que têm uma crença diferente de você. Imagina, meu irmão. Às vezes são estilos diferentes, gestos diferentes, gostos diferentes, língua diferente. Quando a gente fala língua diferente, não necessariamente uma língua estrangeira. Mas às vezes alguém que fala diferente, é uma linguagem diferente da gente. Às vezes tem tradições diferentes. Quem é o samaritano que você tem lidado? Ou o eunuco, o etíope? Vamos orar? Essa é a pergunta que eu quero que fique no seu coração. A gente não pode deixar que classe social, que raça, que gênero, que opinião, que geografia, que cultura, essas coisas atrapalhem o trabalho de Deus, o nosso chamado. O que importa, meu irmão, é que todos conheçam o poder transformador do Evangelho.
É isso que é importante. Todos precisam ouvir. Se vão aceitar, meu irmão, aí já é com a pessoa e Deus. Mas a gente precisa fazer e cumprir a nossa comissão. As pessoas precisam receber o poder do Espírito Santo de Deus. É só Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo, mas eu e você somos agentes do Senhor para essa proclamação.